Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por trás dos boletos. Mais uma vez, o podcast da administradora de condomínio está ao vivo com vocês. No episódio de hoje é um pouco diferente. A gente foi atrás de uma grande referência na parte dos bancos do Brasil inteiro, que tem feito um enorme barulho. Eu que tenho visitado aí outros estados, a gente vê muito a presença do Banco Inter e nada melhor do que chamar eles para a gente bater um papo sobre os desafios da administração de condomínio. Hoje, o Bruno está conosco. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Fabrício. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Eu já quero começar sabendo o que o Bruno faz lá no Inter. Cara, o Bruno faz de tudo um pouco dentro do Inter. Mas o Bruno é Bruno Carvalho, eu sou gerente executivo de relacionamento com cliente pessoa jurídica. A gente cuida de um segmento lá com empresas com faturamento até 30 milhões de reais. E a gente cuida de empresas, né, um relacionamento e rentabilização. A gente tem uma célula de relacionamento para a gente mostrar que o banco digital não é virtual. A gente tem muitas pessoas por trás dos bastidores pensando em experiência do cliente e cuidar desse life cycle do cliente dentro da nossa estrutura. Maravilha. A ideia desse nosso bate-papo é a gente conseguir olhar para a estrutura do banco, contar para os administradores de condomínios e toda essa comunidade que trabalha em prol do boleto e por trás dele, quais são os desafios, como é que o Inter estruturou toda essa área e o que a gente entende, né, do dia a dia da administradora a partir disso. Legal. Um nome super interessante, né? Por trás dos boletos, né? Eu gosto muito de contar a história, como que o Inter se aproximou do segmento condominial. Primeiro, a companhia, né, tem 33 anos de mercado, né? Então, a gente está no mercado brasileiro desde 94. O Inter nasceu como intermédio financeiro, né? O nosso intuito lá atrás era financiar os empreendimentos imobiliários e os fornecedores da MRV Engenharia, né? Os nossos controladores têm participação, o nosso presidente do conselho também. Então, a gente entende muito de imóveis, do segmento imobiliário, né? Então, por estar dentro já do segmento imobiliário, a gente pensou, cara, muito interessante o segmento imobiliário, né? A gente que financia apartamentos, está lidando com o cliente pessoa física a todo instante, mas o empreendimento imobiliário, depois que ele é desligado ali na fase da implantação, quem que cuida, quem que administra, quais são as dores desse administrador? A gente sabe que o condomínio é um CNPJ sem fins lucrativos, mas ele tem que ser visto também como uma empresa. Ele não precisa de gerar lucro, mas ele precisa equalizar suas contas e parar de pé. Então, basicamente, uns 3 anos atrás, quando a gente começou a estudar o segmento, foi interessante porque foi primeiramente analisando dores, né? O que o mercado oferece, o que o mercado não oferece. Isso veio muito por trás, ali no nosso raciocínio, né? O que está atrás dos boletos? Quem que emite o boleto? Quem que garante que esse boleto chega lá na caixa de correspondência do condômino? Quem que garante que essa remissão do boleto vai funcionar? Porque o síndico, a administradora, precisa desse dinheiro em conta para honrar com os compromissos. Então, achei super sugestivo, não, porque foi daí que partiu o nosso ponto de partida lá do Inter para começar a estudar e desenvolver a nossa proposta. Legal. Você está há quanto tempo no banco? 16 anos. E chegou para olhar para essa área de condomínios, não? Não, há 16 anos atrás eu entrei no segmento de pessoa física, na época do consignado privado, né? Ainda tinha uma operação de consignado privado e público. Depois eu fui para pessoa jurídica, sempre focado na área de varejo, então entendendo que o pequeno e médio empresário brasileiro precisava, esse empreendedor. Já fui especialista, né, gerente de conta, passei por toda a trilha de carreira de um especialista e hoje eu cuido de um time exatamente capacitado a atender esse pequeno e médio empresário brasileiro e também outros nichos de mercado como condomínios, outras entidades de classe também. E como vai nascer essa estrutura para atender condomínios? Porque o Inter está muito bem preparado. O Inter é uma plataforma digital com produtos financeiros e não financeiros, né? Então, posso dizer hoje com muita tranquilidade que o Inter ele atende desde o pequeno empresário, o empreendedor ali que sai da iniciativa privada, o MEI que abre o seu negócio, né, que tem ali uma consultoria, vai iniciar como seu primeiro banco, até uma empresa de capital aberto. Então, a gente tem muita tranquilidade para dizer que a nossa plataforma é muito bem preparada para isso. E nós já rodamos dentro do segmento de empresas há mais de 7 anos com o nosso produto de conta PJ, muito conhecido no país. E a gente, simplesmente, há 3 anos atrás, a gente adaptou esse projeto, esse produto, para o segmento condominial. Então, a gente se aprofundou no segmento, a gente veio para São Paulo, pesquisou, fizemos algumas parcerias, rodamos todas as administradoras do Brasil, as principais, para entender mesmo como que era o dia a dia, os fornecedores, entender aquilo que os bancos não faziam pelo segmento, né? O gerente tradicional de conta dos bancos incumbentes, né? Ele sempre olha condomínio assim como, condomínio não vou bater minha meta, o que eu vou vender para um condomínio? E em meados de 2019 para 2020, nós sentamos numa reunião estratégica de início de ano, no mês de janeiro como esse,
E o nosso CEO disse assim, pessoal, o que vocês acham de condomínio? E todo mundo, nossa, condomínio é um segmento que não consome produtos e serviços financeiros. E a gente começou a fazer uma conta. O condomínio precisa de uma conta corrente para fazer o seu recebimento, precisa de boleto, precisa de investimento por fundo de reserva, precisa de seguro patrimonial, o condomínio precisa de empréstimo para fazer obras e reformas. Então, quando a gente chegou no 5º item, todos os presentes na mesa falaram assim, olha, o condomínio é um bom segmento para a gente investir. Por uma provocação do nosso próprio CEO, que tem muito DNA imobiliário na família. E aí a gente disse, cara, o que a gente pode fazer por esse segmento para oferecer uma proposta de valor de verdade? O Inter é muito consolidado desde 2015 na pessoa física com as contas digitais 100% gratuitas. A partir de 2017, a gente vem para o mercado com a conta PJ e depois a gente vem segmentando esse produto para nichos estratégicos. E a gente foi estudar o mercado, fomos fazer mesmo um roteiro de visitas e passamos alguns meses aí aprendendo, estudando, conversando, grandes conversas, jantares, almoços, assim, super interessantes, com os principais players do mercado. A gente tem, cara, temos muita oportunidade para fazer crescer, porque condomínio, no ponto de vista de mercado, era um oceano azul, mal atendido. Né? Às vezes a gente tem ali algumas células de relacionamento para condomínios em alguns bancos incumbentes, os tradicionais, mas ninguém parou para envelopar um produto para condomínio, pensando no condomínio e nos seus intermediários prestadores de serviço. O administrador, o software, o síndico profissional, até o síndico orgânico, que é a pessoa física ali do dia a dia. Então a gente entendeu que isso era um gap muito forte e a gente foi para a prancheta dentro de casa preparar aquilo que de melhor, de acordo com a essência do Inter, a gente poderia levar. Embarcamos tudo isso numa conta personalizada. Hoje o produto se chama Conta Condomínio Interempresas. Nós estamos aí há 3 anos já com esse produto rodando, com uma série de relacionamentos com mais de 50 pessoas ali, de gerentes de relacionamento mesmo, cuidando das carteiras, sendo o ponto focal desses administradores, né, desses condomínios, nesse pós-venda depois da abertura de conta. Todo mundo pensa assim, o banco digital é virtual, o relacionamento é com a máquina, é com bot de atendimento, é só por e-mail. Pelo contrário, a gente tem mais de 5.000 pessoas dentro do Inter hoje pensando em experiência, pensando em relacionamento rápido, em qualidade, em fazer com que a nossa proposta de valor pare de pé. Não é só por conta da gratuidade que o negócio se sustenta, mas também pelo atendimento. E é uma coisa que a gente não abre mão lá no Inter, principalmente para o segmento que nós somos novos entrantes, né? Uau, é uma bela história. Eu acho que a gente pode começar olhando para a realidade brasileira, né? Nós sabemos que os condomínios, de modo geral, eles são administrados por uma administradora que faz todo o gerenciamento. Só que São Paulo, Rio e Minas têm um comportamento diferente, né? Qual que é o comportamento de São Paulo, Rio e Minas? A administradora, ela executa uma série de outros trabalhos que muitas vezes não acontecem em outros estados. Em outros estados, o síndico, ele trabalha de forma mais ativa e a administradora de forma mais reativa. Só que é muito comum a gente olhar para o cenário nacional e identificar o Inter no país inteiro. Como é para vocês lidar com cenários diferentes, onde uma administradora executa mais e em outro estado, onde o síndico executa mais? Muito interessante a pergunta, porque você tem que preparar isso dentro da experiência na plataforma, né? Enquanto a gente está conversando aqui, eu tenho um síndico lá do Pará, nesse momento, interagindo com a minha plataforma, preenchendo seus dados cadastrais, importando seus documentos, e numa experiência de 6 minutos ele está solicitando uma abertura de conta. Da mesma forma que eu tenho um gestor comercial também fazendo uma visita em uma grande administradora e fazendo um processo completamente tailor-made. Então, a minha plataforma, eu acho que a gente consegue estar mais ajustado, adequado à experiência do cliente de acordo com o perfil. Meu produto, ele tanto atende hoje o síndico pequeno, da autogestão, um empreendimento pequeno ali de 6 unidades, por exemplo, que às vezes a sindicatura é um rodízio, né, dos moradores, como a grande empresa que vai demandar de uma integração, de uma API, de uma troca de arquivos KNABs por uma van bancária. Então, a gente preparou essa prestação do serviço de acordo com o perfil do cliente. E hoje a plataforma está pronta para receber os dois. Nós temos um crescimento orgânico muito genuíno de forma digital. A marca chega antes, apresentando a proposta de valor, mas a gente tem também o atendimento personalizado. São executivos, né, que ficam aqui no estado de São Paulo, na capital, em Belo Horizonte também, focados em fazer reuniões estratégicas de parceria para dar um onboard qualificado para esses players de grande porte. E grande porte, quando eu digo, é quando tem mais de 20, 30 condomínios, não é o porte da empresa. A gente não tem nenhuma distinção, pelo contrário. Eu quero lá, como Inter, atender o pequeno condomínio de 2, 3 unidades até o condomínio clube de 1.000, 2, 3 mil unidades. A gente está pronto para ambos os públicos. Legal.
E já nasceu olhando para o condomínio nessas variações ou o produto ele foi evoluindo para se adaptar cada vez mais? Ótimo, nós evoluímos. Nós tínhamos um produto que era assim muito carente de integrações e quando a gente foi conversar com as administradoras, a gente conheceu um influenciador de tomada de decisão chamado software, o RP. E esse cara, ele precisa de conversar para oferecer a sua automação de forma eficiente através de troca de arquivos ou uma API, né? Uma comunicação massificada entre as pontas, entre o software e o banco. Nem sempre todo mundo trabalha logado dentro da conta corrente. E nesse ponto a gente teve que evoluir bastante. Então a gente entrou com um modelo super básico, super conhecido, que é as trocas de arquivos KNAB, e depois a gente evoluiu para as APIs. Então o Inter hoje tem um portfólio completo de APIs que eu consigo entregar lá na plataforma do meu parceiro administrador e para o cliente dele a liquidação do boleto em tempo real. Então, ou seja, todo boleto hoje pago até 13 horas, o recurso cai na conta no mesmo dia. Então, o síndico ele consegue fazer essa consulta, quem pagou, quem não pagou, tudo viabilizado por essas integrações. Esse foi o grande desafio. Preparar a plataforma para não atender o síndico único, mas sim um síndico que tem uma plataforma mais robusta e precisa trocar informações de forma mais massificada. Bom, olhando para essa estrutura da coisa humana, como ela é, a gente sabe que vocês têm um time incrível. A Gabi, por exemplo, ela é muito bem comentada aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que se eu for lá para Minas, a gente vai ouvir falar da Sara, a gente vai ouvir falar de todo mundo. Assim, o pessoal consegue nominar esse nível de atendimento que vocês têm. Já nesse início, com a operação de condomínios, essas pessoas já começaram a sentar nas cadeiras pensando nesse nível de experiência? Sim, e o nosso processo de recrutamento desse time foi exatamente pensando nisso. Nós buscamos as melhores pessoas, os melhores executivos, não do segmento comercial, mas também do dia a dia da administradora. Os gerentes de condomínio, as pessoas que tinham um relacionamento ali pessoal com os tomadores de decisão mesmo no dia a dia, para nos dar esse know-how, essa expertise do que a ponta está demandando. Então não adianta eu sentar com meia dúzia ali de desenvolvedores e falar assim, olha, eu quero uma conta que tem integração X, que tem o pacote de benefícios Y, se eu não entender o que a ponta está dizendo. Lá no Inter nós preparamos produtos para os nossos clientes. A gente desenha a experiência para o nosso cliente. Então, o nosso time teve que ser construído do zero, literalmente com pessoas que já entendiam do segmento. Então, como bem disse, a Gabi aqui em São Paulo tem uma super expertise no segmento. Nós temos a Ariana lá também em BH, super expertise, pessoas com mais de 5, 6, 10 anos de experiência no segmento, porque veio a nos ajudar a construir a 4 mãos mesmo, né? O projeto, o produto, para chegar na ponta fazendo sentido. Por diversas vezes, nessas mesas de benchmark, de negociações, a gente foi surpreendido com coisas assim, nossa, nós não temos isso ainda. E o nosso próprio time falou, olha, precisamos de ir para essa visita estruturada com essa proposta, porque é o que vai fazer sentido. Para a gente foi como se fosse criar um atalho. Eu passo isso adiante. Fazer isso num banco como o Inter, de 33 milhões de correntistas, é super simples. Fazer isso no nosso, no outro player, é completamente diferente. Né? Então, a gente aprendeu muito construindo a 4 mãos. Legal. Eu quero entrar um pouco no aspecto de cultura, mas quero compartilhar algo contigo. Eu sei que você visita os clientes também, né? Eu sei que alguns clientes acabam comentando. Desde sempre também? Porque você tem um time que tá lá visitando, tem esse relacionamento. Mas você pega o avião, sai lá de BH e vem sentar com o pessoal? Sim. Inclusive, vim para São Paulo essa semana para visitar. Adoro visita, venho desse mercado, venho do porta a porta. A gente brinca lá, na sola de sapato, né? Que a gente tem que bater sapato na rua para a gente conhecer o que está acontecendo na ponta. Não adianta a gente ficar no ar-condicionado pensando o que o administrador de condomínio está sofrendo na ponta e que ele ainda não tem. Faço questão de dizer para o meu time que não existe visita perdida. Existe visita não feita. E quando você visita, você traz esse tipo de insight para dentro da companhia, o produto chega de outra forma lá. Então, respondendo a sua pergunta, eu não abro mão de visita. Tenho isso como cultura no meu time, porque é lá na ponta que as coisas acontecem. Concordo. Então, como a gente não tem agência, tem escritório fechado, o meu escritório hoje é a mesa do meu cliente, do meu parceiro, porque é lá que as coisas estão acontecendo. É lá dentro do empreendimento, participando de assembleia. Eu me lembro de um caso interessante, num parênteses aqui, em que a gente lançou a linha de financiamento para obras e reformas, e o Código Civil falava da percentual mínimo de aprovações e tudo. Eu falei, gente, eu preciso saber como que funciona a Assembleia. Eu só conhecia do meu condomínio. Na maioria das vezes era só briga, confusão, aquela loucura toda. Mas eu precisava de saber como que o meu produto, que era uma linha de financiamento, chegava na ponta para uma votação. E eu participei de todas. E foi fundamental o desenvolvimento da linha de crédito, porque eu já sabia o que o nosso cliente ia
pedir ou questionar dentro de uma assembleia. Foi crucial para a gente voltar para casa depois da visita e falar assim, olha, cara, se a gente fizer dessa forma, a gente vai para um atalho, dessa outra forma é um caminho muito mais longo. Então é indispensável a visita. Interessante. Tem uma administradora aqui em São Paulo, entre tantas, mas que fazem um movimento de evento no fim do ano, e eu gosto de nominar, porque acho que é um caso legal para ambos os lados, é a DGT Administradora. Ela, no ano de 2023, ela foi eleita pelo Grupo Superlógica como uma das 10 maiores administradoras do estado. E eles têm um trabalho completamente diferente lá, uma administradora incrível, assim, de conhecer. E aí eles criaram um evento em 2023 também chamado Evolução e Revolução. E esse ano de 2025, a principal bandeira deles é o que eles chamam de DGT Pro, que é uma mistura de Winker Pro, que é o nosso RP, com o DGT e com o Inter. E aí, Gabi esteve lá junto comigo e nós subimos ao palco para anunciar aos mais de 200 e tantos clientes da DGT que o foco esse ano deles é levar também uma experiência diferente com o Inter. E aí eu fiquei pensando, poxa, como que será que deve ser para o banco identificar que o cliente não é só um cliente que consome produto, é um cara que comprou de fato a essência, os valores e a cultura. Vocês estão antenados a isso? Muito, e participei muito de eventos, eu fiz painéis em vários eventos do segmento, aqui em São Paulo, em Minas, algumas vezes no Nordeste também, porque não há nada melhor do que você ter uma audiência tomadora de decisão que realmente precisa de escutar aquilo que você tem como proposta de valor. Se eu embarco tudo isso numa mídia digital, numa landing page, é só um texto, é só uma imagem, mas quando eu consigo descrever isso para essa audiência é muito interessante, porque eu tenho oportunidade para um momento de perguntas e respostas e mostrar realmente a essência do nosso negócio. Eu acho indispensável a participação em eventos, a gente tem um cronograma anual, né? A gente tem aproximação em todos os estados das entidades de classe. Vou citar aqui um exemplo, o Sindicom, Minas Gerais, que é uma entidade, que é um sindicato dos condomínios comerciais e residenciais de Minas, lá na figura do Dr. Carlos, né, que foi quem nos acolheu e abriu o mercado de Minas para a gente. Nós temos parceria também com alguns órgãos de imprensa segmentados, como o Jornal do Síndico, Márcio Paranhos lá em Minas também. Somos mineiros, então começamos pelos nossos colegas ali do lado. E, cara, foi um grande aprendizado estar com eles em todos esses eventos, porque evento não é só para presença de marca, você colocar um stand, e muito menos distribuir um brinde. Evento é para network, é para troca de informações, é para aprendizado, para você voltar para casa com mais conteúdo e fazer aquilo que realmente a gente precisa fazer para se posicionar melhor. Entregar uma proposta de valor que o cliente espera da gente. Acho que esse é o segredo do evento. Bom, uma das coisas que o pessoal mais elogia para mim, principalmente não só a questão tecnológica, né? Mas a velocidade com que as coisas acontecem. A gente teve um caso recente de uma administradora que migrou para o nosso sistema. Ele comparou vários produtos de banco, bancos diferentes, e ele olhou para o Inter e falou: esse banco aqui é o que eu preciso para a minha operação. E aí iniciou uma operação de guerra com o Gabi, com o time de vocês, para abrir um volume enorme de contas. E inicialmente eu confesso que eu fiquei preocupado, porque eu falei, isso aqui agora é um teste de guerra, né? Porque a abertura de conta, normalmente ela exige ali várias tracks dentro do fluxo que vocês desenham, para conferir, documento. E eu falei, vamos ver agora como é que o pessoal vai se sair. Eu não sei que hora que vocês trabalham, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês deram conta de abrir um volume imenso de contas num espaço muito curto de tempo. Essa jornada é muito bem desenhada para isso ou foi um caso atípico? Muito bem pensada para isso. O que acontece? O grande segredo do banco digital é quando ele digitaliza experiências que usualmente são exigidas pelo regulatório. O Banco Central chega e fala, olha, para se abrir conta de um condomínio eu preciso deste documento, 4 itens. E você tem que ter uma assinatura de próprio punho dessa maneira. A gente basicamente faz aquilo que a tecnologia facilita. A gente digitaliza a experiência dentro de uma plataforma. Pensando exatamente como que o usuário vai se comportar quando ele estiver fazendo esse passo a passo. Então, a auditoria, os critérios, o regulatório, ele é o mesmo de um banco tradicional que tem agência que você está de frente para um gerente tradicional. É a mesma coisa, até mais fiscalizado, porque os processos são mais auditados. Para mim, dá veracidade que eu estou abrindo a conta e entregando esta conta, os poderes dela, para quem de fato tem poderes legais para administrá-la, porque depois que isso é feito, não tem mais volta. Então, esse processo ele é pensado de ponta a ponta, ele é cronometrado. Para você ter ideia, em 2017, quando a gente lançou a conta PJ, nós tínhamos em torno de uma experiência que demorava de 16 a 23 minutos. Hoje, em 6 minutos,
a nossa experiência, você consegue de ponta a ponta fazer uma solicitação de abertura de conta de um condomínio dentro do Inter e com até 24 horas essa conta está aberta. Com o que a gente foi evoluindo? Com tecnologia, inteligência artificial, prova de vida com o movimento da face da pessoa de frente à plataforma, sem precisar de nenhuma assinatura de próprio punho. Você consegue hoje abrir uma conta no Inter sem nenhum papel físico. Eu só preciso da digitalização desse documento. E é o que diz o regulatório. O regulatório ele diz, você pode digitalizar processo de abertura de conta, desde que você tenha um documento de assinado de próprio punho do cliente ou a sua prova de vida. E a gente simplesmente aproveitou daquilo que a tecnologia foi avançando e embarcando isso dentro da solução. E aí a gente sai na frente. Porque se você for analisar uma agência de um banco tradicional, ela abre às 10, 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã eu já abri mais de 40 mil contas no Inter. Eu tenho uma esteira de aberturas de conta com processos bem definidos, em que essas solicitações vão chegando. Parte das contas são abertas com a interação exatamente de birôs conectados em determinadas fontes de informação, só para cruzar a informação. Você olha, é uma conta legítima, essa conta está aberta, sem interação humana. E outra parte, ela segue realmente com uma análise, porque nós ainda precisamos daquela parte da interpretação de uma ata, da interpretação de um estatuto. Né? Então, isso ainda depende muito do ser humano, mas ainda já sendo otimizado pela inteligência artificial que faz a leitura dos documentos. Então, muito em breve, eu vou ter lá aberturas no Inter em alguns minutos. Eu tenho contas de pessoa jurídica hoje, onde o quadro societário é mais reduzido, que a gente abre em 17 minutos. 17 minutos, porque eu cruzo todas as bases de juntas comerciais, eu trago ali a informação, a assinatura digitalizada e está tudo certo. Então, a experiência do cliente é muito importante. Porque cliente, eu costumo dizer o seguinte, cliente atritado não compra e cliente que tem boa experiência volta sempre. É esse o segredo. Então, a gente, quando embarca isso, a gente pensa muito no que vai chegar lá na ponta como proposta de experiência também. Você falou de experiência e esse caso foi um fato curioso, porque assim, os clientes, principalmente os administradores que nos escutam aqui, quando a gente sugere alguma coisa, você acaba fazendo parte. E aí depois, como eu vivo incentivando vocês por aí, ele falou pra mim assim, eu posso criar um grupo e colocar você dentro? Eu falei, pode, né? Eu falo pros clientes que assim, ó, problema deles é problema nosso. Aí ele criou o grupo lá. Beleza, tô lá no grupo. Aí, por algum motivo, ele enviava lá a informação e ficava aguardando, porque tinha a esteira normal. Dava alguma coisa na telinha, algum pedido de documento, ele ia lá no grupo. Mas assim, cara, era questão de minutos. O seu time já tava lá respondendo, ó, esse aqui você faz tal procedimento, esse aqui você vai lá faz o facial. Beleza, entrou na esteira, daqui a pouco tá liberado. Aí, uma hora depois, já tava liberado e ele já tava operando e gerando o boleto. Teve um caso curioso de um cliente, que essa semana agora ele veio do Nordeste pra cá, ele falou pra mim, eu fiz uma reunião 9 horas da noite para eu pegar o condomínio, para eu assumir o condomínio. Eu fui lá, rodei a esteira de abertura lá no sistema do Inter, coloquei as informações. 9 horas da manhã, eu já tava com conta aberta e o boleto gerado. Sensacional. Então, para mim, que luto todos os dias por uma experiência incrível para o nosso cliente administradora, para os condomínios do Brasil, ver isso acontecendo é muito gratificante. Muito legal, porque a gente passa a facilitar o processo do nosso parceiro, do nosso cliente. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você facilita o processo, igual a gente está trabalhando agora numa API de abertura de contas, exatamente para plugar esse parceiro que abre contas de forma massificada, que foi o exemplo que você trouxe, de forma massificada também. Então, a gente está organizando um processo para abrir 1000 contas em um dia, tudo viabilizado por uma API. Obviamente, a gente vai disponibilizar um front para o nosso parceiro ter a interação com a subida dos documentos e as provas de vida para a gente conseguir dar mais celeridade a esse processo. É normal para a gente ouvir que uma conta foi aberta em menos de 24 horas, porque a gente preparou a plataforma para isso. Mas, em se tratar de experiência, é muito interessante também a instituição financeira ela pensar naquilo que ela vai colocar na mão do parceiro na ponta. Porque imagina se aqui eu coloco um processo super atritado, que demore 72 horas, 5 dias, 15 dias, e ele ali terceirizando a sua credibilidade com o seu cliente. Então, tem que dar velocidade também no fluxo operacional do meu parceiro, que é o administrador, que é um cara que, assim, que eu preciso entender como que é o dia a dia dele, para mim saber como que é a realidade dele e levar lá para dentro de casa e falar assim, olha, é disso que a gente precisa. Para um parceiro, por exemplo, de porte acima de 100 unidades de gestão, cara, eu tenho que disponibilizar uma API. No momento em que ele estiver fazendo um tombamento de uma carteira toda e que a proposta de valor convencer nas assembleias, na comunicação que ele fizer, se eu não estou preparado para abrir esse volume, aí o grupo de WhatsApp resolve o problema. E essa não é
A questão de grupo de WhatsApp tem que ser para ter novas ideias, para desenvolver novos produtos, para apoiar sempre, né? Inclusive, você consegue conversar com o Inter 24 horas por dia dentro do fluxo do WhatsApp, mas a plataforma tem que oferecer isso de imediato, para que não tenha um atrito nesse processo fluido até o momento em que o número da conta é gerado. Acho que esse é o grande segredo do negócio. Bom, fico impressionado, assim, porque uma coisa é a teoria, né? Teoricamente, qualquer landing page coloca qualquer coisa. Mas quando você vê os clientes, você participa desse fluxo, é muito bacana você acompanhar. Uma coisa que me pega, a ideia dos 100 boletos gratuitos. Como é que surgiu isso, assim? Por que a nova onda agora, o pessoal vai, vou lá pro Inter que lá o meu condomínio vai pagar o boleto? Isso deu uma polêmica danada no lançamento, mas vamos lá. Quando a gente entrou no mercado com contas pessoas físicas em 2015, a comparação que a gente fez foi o seguinte. Quando a gente vai num supermercado, e a gente entra no supermercado e olha para as prateleiras, ou num shopping, a gente é cobrado um pedágio, uma tarifa, um custo para você entrar e frequentar as prateleiras? Não. Você tem experiência ali, se você encontrar um produto com um custo acessível na prateleira, você vai tirar, botar na sua sacola e comprar. Então lá, quando a gente começou a lançar esse conceito de gratuidade, a gente chamou de revolução bancária. E a gente fez algumas provocações. Por que um cliente precisa de pagar o pedágio de tarifas num banco? Por que eu preciso de pagar tarifa bancária? Se eu deixo meu dinheiro parado na conta, se eu compro produtos e serviços, se eu emito um boleto, se eu pago as minhas contas, recebo meu salário nesse banco. E a gente começou a esticar essas provocações e tentar entender. Quando a gente lançou esse conceito de revolução, a gente comparou muito com o impostômetro que tinha aqui em São Paulo. Quanto que você já pagou de imposto nos produtos e serviços que você já consumiu. E a gente fez lá em BH o tarifômetro. Quantos nossos clientes economizaram com tarifas bancárias. E a gente foi chegando a valores absurdos. Coisas que era preço de carro popular, se você for anualizar o negócio. E aí a gente adaptou esse conceito para pessoas jurídicas. E a gente foi analisando no início de mercado o que você utiliza para colocar dinheiro dentro da conta. Antigamente era TED, o DOC, hoje é o Pix, o depósito em espécie, quando você põe ali no envelope ou na boca do caixa, e demais outros meios de pagamento que são as portas de entrada desse cash para dentro da instituição. E boleto bancário para o segmento empresarial é uma coisa muito utilizada. É a maneira como a empresa tem para colocar o seu salário dentro. O varejista vai colocar com a maquininha de cartão, o prestador de serviço de cobrança com o boleto, o advogado com o Pix, e cada um com a sua porta. E é um meio de pagamento. Então, quando a gente levou essa gratuidade, a gente falou assim, olha, nós precisamos de ter franquias exclusivas para determinados segmentos. A gente incorporou isso num programa de relacionamento. Então, hoje, dentro do Inter, eu tenho um life cycle que ele é dividido em níveis de relacionamento, que a gente chama de Digital, Pro e Enterprise. No segmento Enterprise e condomínios, exclusivamente, nós temos uma franquia de 100 boletos gratuitos. Eu estou falando de emissões ilimitadas e liquidações, que geralmente se cobra dessa forma, até 100. A partir da unidade 100, a gente tem um custo adicional de prateleira, né, para o nosso cliente se servir com quantas unidades ele precisa. Então, foi uma maneira de dar uma proposta de valor que realmente parasse de pé. Então, a gente fez uma média. O Brasil hoje tem em torno de 350 mil condomínios com CNPJ ativo na Receita, com uma média de 30 unidades. Então, a gente fez um cálculo versus ticket médio de taxas condominiais e quantos boletos um condomínio de porte médio iria precisar. Foi onde a gente pensou nas 100 unidades de boletos. E foi um sucesso, porque eu cheguei no administrador de condomínio e mostrei para ele assim, olha, eu quero que o meu produto trabalhe na ponta por você, de modo a fazer com que a sua empresa conquiste mais clientes para a carteira dela. Porque o meu produto é uma proposta de valor que gera economia na veia. Então, quando você chega lá, você lê na linha do balancete, tarifas bancárias, R$ 1.200, às vezes isso tudo é boleto bancário. Se isso está numa conta do Inter anualizada, isso é custo zero. Então, se eu tenho um condomínio com uma taxa de administração sendo cobrada para fazer a gestão desse empreendimento de R$ 1.200, o meu parceiro administrador já entra se pagando. Então, empodera a proposta de valor desse administrador profissional de condomínios, seja ele uma administradora ou um síndico profissional também. E eu acho que esse empoderamento é muito interessante porque essa proposta de valor ela chega lá no sócio dessa empresa. Quem é o sócio dessa empresa? É o condômino. Esse cara é o tomador de decisão. Porque esse cara é que vai ter o reajuste na taxa condominial quando o banco sobe a tarifa. Então, a gente pensou exatamente para a nossa proposta chegar até a ponta desse cara também. Então, assim, foi muito bem pensado para ter um ticket assim, adequado para fazer sentido também. Tá. Então, vamos entrar no universo de quem vai fazer conta lá do outro lado. O nosso dono de administradora. Ele já sabe que até 100 boletos
ele não vai pagar, o condomínio não vai pagar, e a conta também não tem tarifa de conta. Zero manutenção. Isso também é desde o início? Desde o início. O Inter não tem tarifas bancárias. Você não encontra uma palavra tarifas bancárias dentro do Banco Inter hoje. Legal. Eu tô dizendo que a gente tem que repetir, porque o óbvio tem que ser dito, né? Claro. A gente está acostumado com o mercado, como você mesmo disse, a pessoa olha lá 1.200 boletos, mas ele não sabe qual que é a referência disso, né? Uhum. E aí eu pergunto, para onde o Inter vai? Olhando para esse segmento de condomínios, olhando para a administradora, quais são os produtos que estão na prateleira? A gente já está acostumado com o boleto e a conta, que é o trivial para rodar essa operação, mas quais são os outros produtos que a gente tem? Ótima pergunta, Fabrício. E a gente aprendeu muito com essa parte operacional do administrador, de entender que o nosso parceiro tem demandas robustas no dia a dia. A gente preparou muito bem, não só o nosso produto, mas como o nosso atendimento para estar muito próximo desse cara, que é, de fato, um prestador de serviço indispensável. A gente tem que desenhar o melhor para ele que ele fidelize a sua carteira de clientes. E para onde a gente está indo? A gente está indo para um movimento de serviços essenciais. Quando a gente foi lá atrás entender o que um condomínio consome, foi legal, a gente colocou um produto de pé, estamos satisfeitos. Hoje o Inter tem em torno de 23% do share de mercado de condomínios com CNPJ ativo. Então, assim, a gente abre milhares de contas de condomínios por mês, então a gente já está muito bem posicionado num voo de cruzeiro mesmo, mas nós queremos mais. Condomínios é uma prioridade zero dentro do Inter hoje. E a gente está indo para um modelo de serviço essencial. O que um condomínio precisa, além de um banco? Além de uma administradora? Talvez ele precise de uma portaria virtual, talvez ele precise de uma energia fotovoltaica, talvez ele precise de uma internet coletiva, talvez ele precise de um serviço, por exemplo, enfim, vários serviços que são essenciais no dia a dia de um síndico hoje. Então, acho que o nosso próximo passo é embarcar dentro da plataforma uma espécie de shopping do síndico, ou shopping do administrador de condomínios de empreendimentos imobiliários. Eu quero chegar a ponto de ter tranquilidade para dizer que o Inter, né, é uma plataforma que tem tudo que o seu condomínio precisa em um só lugar. Então, se é um condomínio novo de implantação, ele vai ter uma administradora, ele vai ter conta corrente no Inter, a sua cobrança, o seu seguro, ele vai ter a aquisição da sua energia fotovoltaica para ele ter o desconto, ele vai ter o seu produto de investimento, a sua portaria virtual, ele vai ter sua internet coletiva, tudo dentro do mesmo lugar. Embarcar isso tudo dentro de um pacote, de um shopping exclusivo para o segmento, né? Com preço competitivo, porque se eu não tiver um preço competitivo, não se atende, né? E que isso faça sentido para o síndico, nem o administrador não precisar de buscar esses serviços de forma aleatória. E aí, através de negociações massificadas, eu tenho um preço competitivo viabilizado pelo Inter. Hoje nós temos o Inter Shopping, que é um projeto que atende não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. E o Intershop agora vem evoluindo exatamente com esses serviços essenciais. Não só para condomínios, mas para empreendedores que estão começando o seu negócio agora também. Eu acho que o síndico, seja ele uma autogestão, ou um síndico profissional, ou uma administradora, ela vai querer ter essa comodidade de encontrar tudo aquilo que o condomínio precisa em um só lugar. E a gente está preparando os próximos passos para esse futuro de curto prazo. A gente já desenhou e já estamos bem acelerado. Acho que agora em meados de 25 a gente já faz o lançamento. E vai ser um lançamento super legal, porque a gente quer atender mais um pouco nessa seara de serviços aquilo que o condomínio precisa. Então acho que esse é o futuro que a gente está mirando a partir de agora. Legal. Bom, tem um outro case agora que me passou aqui pela cabeça. Talvez a galera que vai nos ouvir aqui vai poder refletir lá na sua administradora. Nós temos um cliente em comum, que é uma administradora que apostou não só na nossa tecnologia lá na Winker, mas também no banco, e ele está conseguindo crescer sem ter que contratar um volume enorme de pessoas. Isso se dá muito pelo fato da questão da API. Nós conseguimos costurar aqui, tanto o Winker quanto o Inter, é um modelo muito sofisticado, no sentido de que o extrato vem dentro do sistema porque tem a API de extrato, a conciliação é automática porque tem a informação, o registro é em tempo real porque tem a API de registro. Então ele está conseguindo crescer dentro dessa modalidade, usando tecnologia e usando o fator humano, porque eu sei que a Gabi visita ele com muita frequência. Esse modelo, ele é replicável para vocês, assim, olhando para essas administradoras que têm toda essa capacidade de chegar até vocês? Sim, com certeza. E as aplicações hoje que viabilizam as trocas de informações, elas são fundamentais. Quanto mais a aplicação, mais automatizado você está, mais seguro nas suas conciliações você está. Não estou dizendo que as administradoras que trabalham com as famosas passas físicas, né? Porque a gente tem alguns empreendimentos que isso ainda é indispensável. E tudo bem,
se esse documento precisar de ser impresso. Mas entregar a informação na plataforma onde o meu parceiro opera é fundamental. E o que viabiliza isso são as APIs. Seja a informação de um extrato, a baixa de um boleto em tempo real. Eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil agora tem um síndico preocupado com aquele condomínio inadimplente, que ele já remitiu uma segunda via 2, 3 vezes para saber se esse cara pagou, porque ele tem uma conta de energia atrasada, talvez. E agora imagina que legal que é uma parceria com a Winker, por exemplo, entregando essa informação lá dentro do consulta saldo extrato, chamando o Banco Inter dentro da plataforma dela. Então, acho assim que isso é fundamental e a gente continua investindo nisso assim, diariamente, em novas APIs que viabilizem não só a automação, mas também a conciliação das informações. Que legal. Eficiência, né, Fabrício? Muito, muito, muito. Assim, eu fico impressionado porque, teoricamente, a gente conhece tudo na teoria, mas quando você vai a campo, que você vê a experiência da pessoa, o pessoal fala que às vezes tem API, mas você chega lá, é mais ou menos API, né? Uma parte é API, mas vocês têm essa abertura. A gente tem um contato lá com o time de tecnologia de vocês, a Gabi nos colocou em contato com todo mundo. Então você vê que há um interesse numa parceria ganha, 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 né? O banco vai ganhar a parte dele, a administradora vai ganhar em eficiência, o condomínio vai ganhar do outro lado com redução e mais qualidade, porque quando a gente fala que o cara consegue fazer uma conciliação em tempo real, isso não é algo de outro mundo, mas muda a vida de quem está fazendo a gestão. Porque o síndico, ele está síndico, né? Ele não é síndico 24 horas por dia, muito embora ele tenha responsabilidade 24 horas por dia. E aí a pergunta no sentido síndico profissional, como é que vocês têm olhado para isso? É muito interessante porque quando você fala o síndico está síndico, você pode ter esse novo eleito síndico num rodízio, né, de sindicatura, e aí você tem um cara que não é um administrador por natureza, que tem pânico de assumir a gestão desse empreendimento, e se ele não tiver as informações na palma da mão, num celular, ele não confia, ele vai ter que ir para a planilha, para o Excel. E quanto mais a gente puder facilitar a vida desse administrador no dia a dia, melhor. Então, sim, a gente pensa muito na figura desse administrador, seja ele um administrador profissional dentro de uma companhia, como uma administradora, que é lá o gerente, seja um síndico orgânico mesmo, que é um cara ali que está assumindo a gestão daquele empreendimento, que ele não sabe fazer gestão, e ele clica num botão, ele emite boleto para todo mundo, todos os condôminos esperam. Eu tenho até um case do meu próprio condomínio, que o meu síndico é um síndico orgânico, então ele é outra profissão, ele é policial e tudo, e quando chegou a vez dele, é um empreendimento de 108 unidades, eu falei assim, agora eu tô complicado, porque eu vou ter que virar à noite emitindo boleto. Eu não. Existe um negócio chamado API, arquivo KNAB. Se você estiver conectado no seu banco junto com o seu software, você vai fazer isso tudo com um clique. E na medida que os condôminos forem pagando, você vai ver o dinheiro entrando na conta e ali é marcado em vermelho aqueles que ainda não pagaram. Você vai fazer as remissões e tudo certo. Depois disso, você vai entrar aí sim no ambiente lá do banco e vai fazer o comando de contas a pagar, colocando até na lista lá de pagamentos futuros, no DDA e tudo certinho. Então, soluções quando você viabiliza a integração com parceiros que melhoram essa experiência, com as automações mesmo do mercado, cara, você entrega para esse usuário que não é profissional a facilidade de ter coragem de fazer a gestão de um empreendimento. Então, a moral da história foi que 2 meses depois eu falei assim, eu gostei desse negócio. E hoje ele é um síndico profissional. Que legal. Que hoje legal. Ele virou um síndico profissional. Gostou tanto que ele virou um síndico profissional. Óbvio que eu fui falando na cabeça dele o tanto que era legal e tudo. E ele aposentou e abriu uma empresa dele lá. E hoje ele tem lá 12 condomínios na gestão dele. E, cara, é super fã, super... A gente chama lá de sangue laranja, né? Interlover. Porque a solução dele tem a integração conosco, ele tem tudo na palma da mão, sem ser um administrador. Ali é a capacidade mesmo de você fazer a negociação e a gestão do empreendimento no dia a dia, que é completamente diferente. O dia a dia do empreendimento é uma coisa, a gestão, os bastidores do empreendimento é igual uma empresa como qualquer outra. E aí nós, como os players, né, de soluções financeiras e automações, temos que melhorar a experiência desse cara. Esse cara não pode ter medo de fazer a gestão de um empreendimento. A nossa missão é facilitar a vida dele. Concordo contigo. Bom, a gente está caminhando para a reta final já, mas você falou uma coisa que eu tô aqui pensando, né? Eu chamo isso de condomínio da vida real, que são coisas que acontecem que a literatura não explica e você conta, as pessoas se impressionam, né? A gente sabe que há uma certa resistência de alguns RPs com a figura de qualquer banco que não seja o banco deles. Porém, do outro lado você vê o síndico falando, eu vou usar o Inter e acabou. Eu não quero saber o que você vai fazer lá do outro lado. Isso sempre foi assim? Fabrício, uma ótima pergunta. A gente chama isso de barreiras de entrada, né? Muito cuidado para os síndicos que acham que está operando com um banco através de uma conta digital
E, na verdade, não é uma conta digital. Na modalidade de instituições financeiras, a gente tem a figura da instituição de pagamento, que não é um banco, mas que pode operar determinada limitação de valores com serviços de cobrança e liquidação de valores em contas digitais, sim. Mas não tem um lastro de segurança que um banco oferece. Não só, e nem o portfólio de produtos que um banco oferece. Então, a gente vê vários players já consolidados no mercado, talvez assim, não digo dificultando, porque a gente não vê como concorrência, mas colocando muito critério para integrar com os bancos digitais. Porque enquanto eu tenho bancos tradicionais lucrando aí, ano com tarifa bancária, quando o digital entra, ele incomoda mesmo, porque é gratuito, eu penso em relacionamento pós-venda. Então, quando eu vejo esse mercado, esses segmentos, conta quando não sei o quê, conta isso, conta aquilo, gente, muito cuidado, porque não é um banco, é uma instituição de pagamento que só presta serviço de cobrança e embala isso como se fosse um banco numa experiência de um aplicativo. Nós tivemos muita dificuldade há 3 anos atrás nesse mercado. Nós entendemos que bater de frente não era, nós não precisávamos disso, e a gente definiu uma pirâmide de relacionamento. Então, imagina uma pirâmide comigo de tomada de decisão. Lá em cima você tem a administradora, abaixo da administradora o RP, abaixo do RP o síndico e logo abaixo, na base da pirâmide de tomada de decisão, o condômino. E a gente pensa, cara, o beneficiário de todo o serviço dessa cadeia aqui, dessa pirâmide de tomada de decisão, é esse cara aqui embaixo, que é o sócio dessa empresa chamada condomínio. Por que a gente está tendo que passar por todos esses tomadores de decisão para oferecer um produto legal para esse público? O administrador de condomínio ele fica refém do RP e, por sua vez, o síndico e todo mundo. A gente inverteu essa pirâmide e começamos a entregar a mensagem para o condômino, que, por sua vez, já era um correntista Inter, e, por sua vez, e começou a questionar isso nas assembleias. Por que a gente não tem conta no Inter? Eu tenho conta e não pago nada. Por que a gente não tem? Por conta da integração e tudo. E a gente foi preparando a plataforma, se aproximando desses players, obviamente, que a questão nunca foi uma concorrência, muito pelo contrário, sempre foi parceria. Eu costumo dizer que no mercado tem espaço para todos. Vai ser escolhido aquele que tiver a proposta de melhor valor. Ponto. E aí a gente começou a mostrar o nosso produto para esse condômino, e aí a reação começou a ser ao contrário. A gente veio de um efeito de fora para dentro, atendendo os pequenos administradores de interior, nosso produto chegando a cidades de 22 mil habitantes. Impressionante o negócio, escalando assim rapidamente com a força do digital. E esses players começaram a entender que o Inter era uma realidade, e as integrações e as necessidades começaram a cair. Então, hoje a gente tem uma demanda do nosso time comercial muito de alguns players pedindo para integrar conosco. A marca Inter é muito forte, etc. Mas a gente quer somar esforços para empoderar esses parceiros, porque nós somos instituição financeira. Eu trabalho com produtos e serviços financeiros e não financeiros. Eu não quero construir softwares de automação. Nós queremos oferecer soluções para que os softwares de automação melhorem as suas propostas de valor para conseguir conquistar mais clientes. E foi por aí que a gente começou a conquistar esse espaço, pegando a fatia pequena do bolo grande. Eu acho que esse é o grande segredo. Tem espaço para todo mundo. E às vezes um ou outro puxou o freio de mão ali na entrada e tudo, mas foi um movimento assim que não fez sentido. E hoje a gente está aí com 23% do share de mercado, o cliente nos escolhendo e o público super bem atendido, assim, super feliz da vida, porque tem condomínios lá com economia de mais de 50 mil reais ano de tarifa bancária. E eu brinco nas assembleias ou nos eventos que eu vou, gente, eu tenho um cheque aqui que é um carro popular. Hoje é difícil até você comprar um carro popular com 50 reais, tudo bem. Mas é um valor considerável. O que um condomínio faz com 50 mil reais em dezembro? No mínimo vai pagar a folha de 13º, reformar a guarita lá do porteiro, trocar o freezer do salão de festa, tudo com dinheiro que ficou na mesa. Só para ter conta num banco não fazia sentido para a gente. E, óbvio, as integrações vieram para exatamente aproximar a gente, né, da satisfação desses dois caras. Não só o condômino, mas também o RP que presta esse serviço lá dentro. Muito bom. Bom, eu acredito que, pelo menos aqui, as perguntas que eu tinha para fazer, eu consegui fazer todas. Algo que a gente deixou de fora, que você acha que é importante a gente comentar? Não, acho que a nossa missão, nossa bandeira, sabe, Fabrício? Por trás dos boletos, né? Tem tudo isso que a gente falou aqui. Eu acho que a nossa bandeira é sempre pensar naquele cara que é o principal impactado. A taxa condominial ela vai sair do bolso de uma pessoa física. É uma empresa, e como eu disse aqui ao longo da nossa conversa, que ela não precisa de entregar lucro, mas ela tem que ser geradora de receita para pagar suas despesas. Esse rateio tem que parar de pé. E quando a gente está junto,
a quatro mãos, somando esforços, para entender o que a Winker está fazendo de legal, que a gente possa incrementar com o Inter, desenvolver projetos em conjunto, fazer co-brand das marcas, para assim, cara, vamos junto fazer um evento, vamos junto fazer um evento de conteúdo, ensinar o síndico a fazer gestão. Cara, educação financeira para síndicos, para administradores é muito legal. Eu falei muito lá com o nosso time de investimentos, cara, se já houvesse poupança PJ aqui no Inter, eu estaria estourando de recolher fundo de reserva, porque tem algumas conversões que até recomendam, mas eu tenho vários outros produtos de investimento que são super legais e rentabilizam muito mais o patrimônio, porque o fundo de reserva é um patrimônio do condomínio. Então, assim, eu acho que a nossa bandeira tem que ser isso, somar esforços, fazer juntos, entender o que o mercado pede, priorizar cada vez mais automações, tecnologia, porque o mundo, depois do pós-pandemia, as relações interpessoais mudaram, as relações de consumo mudaram e as relações dos clientes com as instituições financeiras também. E nós queremos entender o que está acontecendo na ponta lá na Winker que eu posso melhorar e agregar com o meu portfólio Inter, com a integração Inter, que a gente possa juntos melhor atender o nosso parceiro, que é o administrador, que é o síndico, que é o condômino, por sua vez, que é o principal alvo nesse trabalho que a gente vai fazer. Então, acho que a mensagem que eu deixo é exatamente essa. O que a gente pode fazer juntos para melhorar o nosso mercado? O mercado está aí, ele demanda, ele tem sede, mas nós precisamos nos unir. Acho que é a quatro mãos que a gente consegue entregar algo bem bacana. Concordo plenamente. Bom, obrigado por ter vindo. É uma honra para mim receber vocês aqui, sabe, do carinho, da admiração que eu tenho por vocês, pelo trabalho de vocês. Como eu digo sempre, esse projeto aqui, ele é um espaço para a gente poder compartilhar as boas iniciativas, as boas empresas, promover o coletivo, porque só o coletivo consegue ganhar, e a gente dá visibilidade para aquilo que tem que ser dado mesmo, para as empresas sérias, para um banco que está pensando no administrador, da administradora lá na ponta, no condomínio. Então, sinta-se sempre em casa. Volto sempre. Legal. E já estendo aqui para você um convite também. Nós temos como mencionei para você, a gente tem um podcast lá que chama Mil Contra, né, que leva muito conteúdo para o pequeno e médio empresário, para o segmento condominial. Então, já estendo o convite aqui para você também estar lá conosco em Minas, lá, tomar o nosso cafezinho com pão de queijo no Inter Café. Nós temos lá dentro da nossa matriz também um café lá super legal, para a gente continuar aí levando aí juntos essa bandeira aí, melhorando a vida do administrador de condomínios. Maravilha. Para você que nos acompanha até aqui, quero agradecer a sua audiência. Nas últimas semanas a gente ultrapassou mais de 800 ouvintes no Spotify. Lá no YouTube os trabalhos ganham muita força e vigor. O último episódio aí com mais de 300 e tantas views. É muito importante para nós que você acompanhe e compartilhe aí dentro da administradora, com os empresários, porque esse é o objetivo, né? A gente compartilhar as boas iniciativas. Esse episódio tem o apoio da maior empresa de lockers do país. A gente só consegue ter boas conversas porque existe a Modo Locker. E do mais, a gente se encontra no próximo episódio e até a próxima.